Você já se matriculou, está matriculado em vários cursos de inglês, tem acesso a muita informação no idioma, mas não sabe nem por onde começar os seus estudos? Tem toda essa informação gratuita aí na internet, mas tudo isso vira uma grande bagunça na sua cabeça que você nem sabe por onde começar, nem como tirar todo o proveito que você pode tirar e ter acesso na língua inglesa? Bem, se você chegou até aqui é porque você precisa de um cronograma organizado de estudos para que você possa aproveitar tanto um curso onde você já deve estar matriculado, e pode ser um curso aqui do Teacher Saulo, no worries, ou qualquer outro curso, não importa. Esse cronograma que eu vou te passar é muito importante. Neste vídeo eu vou te dar um roteiro de estudo organizado para você estudar inglês de forma fácil, objetiva e que possa colocar dentro da sua agenda semanal. Eu vou te passar a partir de agora muitas informações para você organizar os seus estudos, mas não se preocupe que no fim do vídeo eu vou te dar um resumo para ficar muito claro para você poder estudar de forma objetiva e produtiva e assim atingir um grande nível de inglês nos próximos meses. Eu vou te dar um roteiro de segunda a sexta-feira, afinal, ninguém é de ferro e fim de semana é para descansar, não é mesmo? Eu vou te dar também uma ferramenta extraordinária que pode ser até que você já conheça, mas que é muito importante para a organização de tarefas. Inclusive, você vai usar muito o seu cronograma de estudos. Então fica comigo até o final desse vídeo e sem rodeios, let's go! Vamos lá, você quer começar a estudar inglês em casa ou já estuda e quer agora aprimorar o seu domínio do idioma, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe como começar esse roteiro de estudo em casa. Eu estou aqui falando casa, tá? Mas pode ser que em qualquer lugar que você tiver, que você tenha acesso a internet ou alguns minutinhos para estudar, você vai conseguir aproveitar ao máximo esse cronograma. Então vamos falar aí que esse cronograma pode ser seguido em casa, no trabalho, no caminho para o trabalho, no carro, enfim, até mesmo na hora em que você estiver reinando no vaso sanitário, que aliás é um excelente lugar para estudar. Mas tem que ser rápido, né? Senão vai dar problema. Mas como fazer esse roteiro? O que eu devo trabalhar diariamente? Quais atividades fazer? Muito bem, para você fluir em inglês, e isso é algo que eu sempre falo para os meus alunos, você precisa aprender a ouvir, falar, ler e escrever. Ou seja, são 4 áreas do idioma que você precisa se desenvolver. Então, nós iremos passar por cada uma dessas fases durante a semana de estudo, ok? É muito importante que você entenda que realmente a ordem que você aprendeu português foi ouvindo, depois falando e depois você foi para a escola para aprender a ler e escrever. E assim, nessa ordem que você também deve aprender a falar inglês. É por isso que, na minha opinião, a parte escrita do idioma é a parte mais difícil, porque essa foi a última a ser aprendida e também porque é a mais complexa de todas. Então, se você tentar mudar essa ordem, você vai encontrar assim, muita dificuldade para desenvolver o seu inglês. Porque essa ordem que eu te passei agora é de fato a ordem correta para se aprender uma língua. É por isso que quando você vai, por exemplo, para uma escola de idiomas ou se matricula em um curso, né, que tem muita informação, você acaba desistindo do idioma, porque você não consegue ver nenhum progresso. Se você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você vai se cansar, não vai chegar a lugar nenhum e, consequentemente, você vai desistir. É normal desanimar quando você não tem um objetivo claro com o idioma, porque é normal, vão surgir as dificuldades. É por isso que, tendo um cronograma de estudo claro, onde você possa mensurar a sua evolução diária, falar com o que você precisa fazer, né, você vai ter a energia necessária para não desanimar e acabar desistindo do idioma. Então o cronograma vai te ajudar nisso aí. Eu vou te passar o seu cronograma e no fim desse vídeo eu vou te passar também uma dica de livro para você poder aprimorar a parte escrita do seu inglês. E claro, eu tenho que frisar aqui que você vai precisar colocar em prática tudo aquilo que eu vou te ensinar, porque de nada vale aprender essa teoria se você não colocar nada em prática. Você vai esquecer e não vai concluir o seu grande objetivo, que é realmente de falar inglês. Eu tenho certeza que se você seguir esse cronograma, em 6 meses, você já vai estar em um nível muito legal de comunicação no idioma. Então você tem que colocar em prática como qualquer outro conhecimento que você tem acesso na teoria. Teoria sem prática é um desperdício de didática. Nossa, de onde eu tirei isso? Primeiro, para aprender inglês você precisa de muita exposição à língua. Essa exposição pode ser de várias formas. Dentro das 4 áreas
que eu te falei, ou seja, ouvindo uma música, assistindo um filme, tentando falar com algum amigo ou lendo e escrevendo alguma coisa no idioma. Inclusive anotando palavras novas que você aprendeu em algum lugar, ou na música que você ouviu, ou no filme que você assistiu, em um caderno de vocabulário. Então tudo aquilo que você tiver acesso, você precisa anotar no caderno de vocabulário. Agora, eu preciso falar isso porque eu vejo muito isso acontecendo com os meus alunos. Você não tem que esperar ter um nível teórico de inglês excelente para só então começar a praticar o idioma. Precisa fazer isso a partir de hoje, você precisa fazer isso a partir de agora, começando do zero, né? Mesmo que você esteja começando sem saber absolutamente nada, porque somente a prática vai te levar à melhoria contínua. E antes de eu falar sobre o cronograma organizado, eu preciso enfatizar o benefício de você ter um caderno de vocabulário, onde você vai tomar nota de toda e qualquer nova palavra que você aprender, escrevendo 10 vezes cada uma delas, porque isso vai te ajudar a reter essas palavras na sua memória e, consequentemente, construir o seu vocabulário, que é uma das coisas que você precisa para fluir em inglês. Sendo assim, vamos ao roteiro. Você pode criar um roteiro de estudos baseado nas 4 habilidades do inglês, que é o listening, ouvir, speaking, falar, reading, ler e writing, escrever. Para resumir, todos os dias você irá definir 2 habilidades e baseado nelas você vai escolher as atividades para praticar o seu inglês diariamente. Segunda e quarta, praticar o listening e writing. O listening você pode praticar de várias maneiras, ouvindo um podcast em inglês, disponível gratuitamente no Spotify, enquanto desempenha alguma tarefa em casa, ou até mesmo enquanto faz alguma atividade física, ou assistindo algum filme ou série com legendas em inglês. Escolha um filme que você já assistiu antes para que o foco seja apenas na prática do inglês e desse jeito você não se distraia, não distraia a sua atenção. Aqui neste filme ou série você vai assistir em inglês, com legenda em inglês, já conhecendo a história, porque isso vai facilitar o seu entendimento e as suas anotações. Uma dica de série aqui é a série Lucifer, onde o personagem Lucifer fala o inglês britânico e a detetive que faz parceria com ele é americana. Então você tem acesso aos 2 sotaques, britânico e americano. I made sure all the bases were covered for you. Boom. God, we still have to pick him up. No. What the fuck was that? What was that? I'll show you what that was. Claro, aqui o writing é praticado no caderno de vocabulário, como já explicado, anotando novas palavras, principalmente aquelas que você vê os personagens repetindo o tempo todo, como por exemplo, alguns verbos, tais como to get, to take, to come, to go, etc. Fazer uma lista de supermercado ou tarefas em inglês também é uma grande forma de você aprimorar o inglês. Então você pode organizar na segunda-feira, por exemplo, escrever em inglês as tarefas que você precisa fazer durante a semana, e para isso você pode usar o Google Tradutor para te ajudar, escrevendo essa tarefa primeiro do português para o inglês, traduzindo todo o conteúdo para o português, e aí então você pega todo esse conteúdo e escreve no seu caderno de vocabulário. Aí na quarta-feira você faz o exercício com a série e com o filme, como eu te expliquei. Terça e quinta-feira, praticar o speaking e o reading. A primeira coisa que você tem que fazer se você quer realmente começar a falar inglês é, a partir de hoje, colocar o seu smartphone em inglês. Totalmente em inglês, para você começar a imergir no idioma desde agora. Quando você fizer isso, você estará treinando tanto a parte falada do idioma, quanto também a parte lida do inglês. E muito importante, se certifique de que o seu teclado do telefone, além de estar em português, também esteja em inglês, para que ao falar o teclado em inglês, entenda o que você está falando. E eu vou falar sobre isso mais para frente nesse vídeo. Aqui, mais uma vez, eu dou a dica para você usar o Google Tradutor, para que ele entenda quando você falar uma palavra ou frase em inglês. E não se preocupe que a gente está falando de inteligência artificial, então muitas vezes quando você falar, o sistema pode não te entender. Isso acontece não porque você esteja falando alguma coisa errada, mas porque aquela determinada palavra ou frase que você fez não foi feita por muitas pessoas anteriormente. E é por isso que a inteligência artificial não reconhece pela quantidade de uso ter sido muito baixa.
né? Inclusive, muitas vezes, quando eu falo em português no microfone, as palavras saem erradas, mesmo em português, porque muitas vezes aquelas palavras que eu estou usando não são reconhecidas pelo sistema, por causa do baixo uso por outras pessoas. E, lembrando, a inteligência artificial aprende com a gente, com o nosso comportamento na internet, inclusive com aquilo que a gente fala e escreve na web. Se você costuma fazer aulas de inglês semanalmente, aproveite esse momento aí também para praticar o máximo que puder com os seus colegas e professores. No momento agora em que eu estou fazendo esse vídeo, a gente está no meio de uma pandemia, então muito provavelmente se você estiver matriculado em algum curso presencial, provavelmente estas aulas estão sendo feitas via videoconferência. Caso você não esteja fazendo nenhum curso, uma boa alternativa é você buscar por grupos de conversas no Facebook ou outras redes sociais de sua preferência. Dica aqui de grupos de inglês no Facebook que eu particularmente faço parte: Autodidata Inglês e CS English Conversation Group. Os links para esses dois grupos estão aqui na descrição desse vídeo. Mais uma vez, se você está começando seus estudos, mesmo que você esteja iniciando do absoluto zero no inglês, você pode usar o Google Tradutor também para praticar a parte falada do seu inglês. Da mesma forma, para praticar o reading, busque por textos ou livros de sua preferência. Existem vários sites de notícias ou até mesmo perfis no Instagram e a minha dica aqui são BBC News e CNN. Sexta-feira, gramática. Use a sexta-feira para estudar e praticar um pouco da sua gramática. Mas, teacher, gramática é importante? Tem muito professor na internet, aqui no YouTube, por exemplo, que diz que gramática não é importante para fluir no idioma. Olha, essa é a minha opinião. Para você aprender a falar inglês, de fato você não precisa de gramática. Um grande exemplo é que, antes de você estudar gramática portuguesa na escola, você já chegou falando português, porque você já tinha aprendido o idioma em casa através dos seus pais ou qualquer outro adulto que tenha te criado. Acontece que, assim como tem brasileiros que são semi-analfabetos, por exemplo, e não sabem ler e escrever corretamente, porque eles não estudaram gramática na escola, o mesmo se aplica quando você for estudar inglês. Para você realmente ter um inglês polido e correto, você vai precisar estudar gramática, é indiscutível. Gramática serve para lapidar o idioma e, independente de qual língua for, ele vai ajudar você a melhorar a forma como você se comunica. Ah, mas estudar gramática é tão chato, eu vou realmente ter que estudar isso, eu vou ter que realmente aprender essa jossa? Ó, você pode até adiar, mas se você realmente quiser ser fluente no idioma, quiser ser proficiente, você vai precisar praticar. Você vai precisar estudar e vai precisar fazer exercício de gramática, assim como você deve ter feito isso em português, é indiscutível. E aqui eu vou te dar a dica prometida no início do vídeo para você poder praticar tanto a teoria quanto a prática da sua gramática. Aliás, eu vou te dar mais. Ao invés de ser uma dica, serão 2 dicas para você aprimorar a sua gramática e, consequentemente, a sua parte escrita no idioma. Mas antes de eu te dar essa dica, eu gostaria de pedir um grande favor para você, de deixar o seu like aqui para mim, porque isso é muito importante para ajudar esse canal a crescer e, claro, eu poder levar esse conteúdo para muito mais pessoas que, assim como você, precisam aprender a falar inglês também. E vamos lá. A minha primeira dica aqui para você aprimorar a sua gramática é usando o livro Essential Grammar in Use. Esse livro você encontra em grandes livrarias online como a Saraiva, por exemplo, ou até mesmo a Amazon. Só que ele está totalmente em inglês, tem muita explicação, claro, só que você vai ter um pouco de dificuldade de entender se você está começando no idioma. Uma grande vantagem aqui é que você tem as respostas no fim do livro, o que ajuda bastante. Agora, a minha segunda dica é o meu curso de gramática, já fazendo aqui o meu jabazinho, dominando a gramática inglesa do zero. Nesse curso eu peguei as primeiras regras gramaticais desse livro, Essential Grammar in Use, e transformei num curso de mais de 7 horas, onde eu ensino as principais regras de gramática e aplico o exercício junto com o aluno. Então você tem a aula, a minha explicação gramatical e tem os exercícios para você fazer. Tudo isso de uma forma simples, rápida e objetiva e, claro, muito divertida para não ficar monótono, né? Porque senão ninguém aguenta, não é mesmo? E como todos os meus cursos, você tem 7 dias de garantia caso você se matricular no curso e por alguma razão descobrir que este curso, essa metodologia não é para você, é só apertar o botão de reembolso e eu devolverei, né? Eu vou te devolver 100% do seu investimento sem problema. O risco é todo meu.
Esse curso é essencial para quem está começando no idioma, ou seja, do absoluto zero, ou para quem já tem um determinado conhecimento teórico e agora precisa lapidar com gramática. O link está aqui na descrição desse vídeo. Definição de investimento de horário. Quanto tempo eu devo investir no meu cronograma de estudo semanal? Bem, isso para eu te dizer é muito difícil, porque eu particularmente não sei da sua rotina, de como geralmente essa semana, a sua semana é, para eu poder te dar um tempo específico, né, um estudo diário. O tempo de dedicação diária é você quem vai definir, mas eu sugiro que seja pelo menos uns 30 minutos diários. Talvez 30 minutos seja muito tempo para você, talvez 30 minutos seja muito pouco, mas a verdade é que se você conseguir colocar meia hora diária de segunda a sexta para estudar somente inglês, seguindo esse cronograma que eu te passei, né, que eu estou te passando, você vai ver resultados extraordinários nos próximos 6 meses. Eu te garanto. Eu já fiz esse acompanhamento com alguns alunos meus quando eu dava aulas particulares e eles deram um grande salto em meio ano, mesmo tendo começado do absoluto zero. Mas claro, eles fizeram a parte deles e você, do mesmo jeito, né, vai ter que fazer a sua parte. O importante é você não se acomodar e tentar buscar novos caminhos para aprimorar o seu inglês de uma forma divertida, gostosa e que caiba na sua agenda semanal. Lembre-se que não existe método milagroso para aprender ou melhorar o seu inglês. O que existe é comprometimento e dedicação sempre que possível, diariamente. Então, com dedicação e o uso desse roteiro de estudos organizado e com um caderno de vocabulário para anotar as novas palavras aprendidas, você vai perceber o seu inglês melhorando um pouquinho todos os dias. E caso você fique com dúvida em como buscar mais atividades para fazer em cada dia, como sempre, você pode buscar no Google. Na internet tem muita atividade em inglês que são gratuitas, basta apenas você procurar, mas é claro que se você quiser algo organizado, um passo a passo definido, aí você vai precisar de um método mais organizado, como o que eu preparei no Dominando a Gramática do Zero. Então agora vamos resumir o seu cronograma de segunda a sexta-feira para que você não se confunda, porque eu entendo que eu te dei muita informação até aqui e agora eu quero que você organize todas essas ideias. Então vamos lá. Segunda-feira, listening. Comece a semana com a parte ouvida do seu inglês, treinando o seu listening. Escute uma música ou um podcast no idioma. Terça-feira, speaking. Participe das atividades nos grupos fechados do Facebook ou simplesmente usando o seu telefone com microfone em inglês, tentando reproduzir, por exemplo, a letra da música que você ouviu na segunda-feira. Quarta-feira, writing. Na quarta-feira você vai praticar o seu writing, a parte escrita do idioma, com o seu filme ou a sua série preferida, tomando nota das palavras que você ler mais de uma vez, porque assim você vai memorizar mais facilmente e, consequentemente, ao longo do tempo, ganhar mais vocabulário. Mas claro, além disso, você pode sim tomar nota de outras palavras, escrevendo elas no seu caderno de vocabulário na ordem alfabética. Quinta-feira, speaking. Novamente, repita o mesmo exercício da terça-feira, usando outro episódio de série ou filme da sua preferência. Sexta-feira, gramática. Busque por exercícios no Google relacionados à gramática. Agora que você já tem o seu cronograma completo, é só você usar uma ferramenta de organização para que você possa visualizar esse cronograma de uma forma organizada na sua frente todos os dias. E para isso, você vai usar o Trello. O aplicativo do Trello pode ser baixado tanto para computador quanto para o seu smartphone. Basta você procurar na sua loja de aplicativos. Uma vez que você tenha feito o download do aplicativo, é só você organizar os dias de forma organizada, como explicado nesse vídeo. E aí, gostou desse cronograma de estudos? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E claro, você pode assistir esse vídeo quantas vezes for necessário para que fique muito claro na sua mente essa organização e que você irá fazer todos os dias na semana para aprimorar o seu inglês, que de preferência deverá ser feito aí numa rotina de 6 meses, tá? Se você conhece alguém que também precisa aprimorar o inglês e acha que essa dica de cronograma de estudo que eu te dei foi útil e essa pessoa também precisa ter acesso, compartilha com ela porque é muito importante. Como eu falei anteriormente, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse material, mais pessoas vão se tornar bilíngues e, é claro, eu estarei cumprindo
com a minha missão. Bem, é isso. Thank you very much and I see you in the next video. Bye bye.